Como você se comporta enquanto dirige? Você é um condutor que se distrai facilmente? Se você tem o hábito de comer, falar ao celular ou realizar qualquer outra atividade enquanto dirige, então a resposta é sim. Mesmo que por poucos segundos, as distrações no trânsito podem ser fatais, pois são responsáveis por 80% das colisões e são 10 vezes mais frequentes que acidentes por embriaguez. Dirigindo distraído por 5 segundos a uma velocidade de 60 km por hora, você terá percorrido aproximadamente 83 metros em um voo cego. Para evitar acidentes, siga essas dicas. Se precisar trocar uma mensagem urgente, pare em algum lugar seguro e utilize o celular pelo tempo necessário. Se não for urgente, espere chegar no seu destino e só então utilize o celular. Usar o celular para fazer ligações ou enviar mensagens de texto pode ser muito perigoso. Mesmo utilizando o aparelho no viva voz ou pelo fone de ouvido, reduz em quase 40% a concentração do motorista. Portanto, se houver a necessidade de fazer uma ligação urgente, procure um local seguro para estacionar e só então utilize o telefone. O mesmo vale para conversas com outros passageiros. Evite conversar principalmente sobre assuntos que tenham forte conteúdo emocional. Uma distração muito comum e aparentemente inofensiva é ajustar funções do carro em movimento. Sempre que precisar realizar esses ajustes, faça com o veículo estacionado em local seguro. Antes de sair de casa, verifique todas as funções do carro, planeje seu trajeto e escolha uma rádio ou CD de sua preferência. Também evite escutar músicas muito agitadas ou em volumes muito altos, pois isso diminui a concentração ao que acontece à sua volta e dificulta na identificação de sons do próprio veículo. Comer, beber ou fumar ao volante obrigam a dirigir com apenas uma das mãos. Isso diminui o tempo de reação do condutor, além de ser proibido por lei. Se sentir fome ou sede, estacione ou espere chegar em um local apropriado. Dirigir exausto diminui a concentração do condutor, aumentando o perigo de acidentes. É importante que a cada 2 horas ao volante, o motorista pare e descanse por 15 minutos. Nessas horas, uma xícara de café pode ser uma aliada. Procurar um endereço ou ler anúncios em placas e outdoors demandam maior tempo da atenção do condutor e são responsáveis por aproximadamente 7% das colisões traseiras. Um trânsito mais seguro não depende apenas de grandes ações, mas também de pequenas atitudes. A moto vem tornando-se um meio de transporte cada vez mais comum, por ser uma alternativa mais prática e mais econômica do que os carros. Muitos condutores passam longos períodos pilotando, e uma postura inadequada pode deixar o motociclista exausto e com dores, prejudicando sua concentração. Por isso, sempre que estiver pilotando, mantenha a coluna ereta e a cabeça levemente levantada. Isso evita problemas de saúde e propicia maior visibilidade. Os ombros devem ficar sempre relaxados. Para isso, sente-se no meio do assento, de maneira que os cotovelos fiquem levemente dobrados para baixo. Os joelhos devem pressionar levemente o tanque de combustível, dando mais segurança ao se movimentar. E os pés devem ficar apoiados e paralelos ao chão, mesmo em dias de chuva ou com poças de água. Essa postura é importante no momento de fazer uma curva, já que o piloto deve usar o peso do corpo para movimentar a moto. Caso esteja acompanhado de um garupa, oriente-o a sempre manter os pés firmes nas pedaleiras e as mãos apoiadas na sua cintura. Atenção! A inclinação do garupa durante as curvas deve acompanhar a do piloto. Com uma boa postura, você fica mais atento a tudo ao seu redor. Seguindo essas dicas, você estará fazendo mais por um trânsito seguro. Principais causas de acidentes. A rua é um espaço coletivo, ou seja, um local onde as pessoas podem aprender e vivenciar inúmeras experiências. Na rua, todos temos direitos e deveres. Por isso, é necessário que haja respeito e compreensão entre todos que estão em trânsito. Quando há algum desrespeito ou falhas nas vias ou nos carros, acontecem os acidentes. Hoje, vamos entender um pouco sobre as causas dos acidentes. Elas se dividem em 3: fator humano, fator veicular e fator via. O fator humano é o mais comum.
Alguns estudos apontam que cerca de 90% de todas as ocorrências de trânsito são causadas pelo fator humano. A falta de atenção e desrespeito com a legislação contribuem para as ocorrências. Os principais fatores de risco que podem ocasionar um acidente são trafegar acima da velocidade, falar ao celular enquanto dirige, não usar o cinto de segurança, não manter uma distância segura do veículo que vai à frente, não usar a seta, beber e dirigir e dirigir cansado. O fator veículo também depende de uma ação humana, já que somos os responsáveis pela manutenção correta de nossos meios de transporte, seja a moto, a bicicleta e também o carro. Portanto, devemos sempre realizar a manutenção preventiva dos veículos para evitar qualquer tipo de acidente. No carro, os itens que merecem atenção especial do motorista regularmente são pneus, combustível e lubrificantes, filtros, velas e cabos, faróis e lâmpadas, limpador de para-brisas, freios, suspensão, correia dentada, radiador e sistema elétrico. O fator via diz respeito às estradas sem estrutura, ou seja, mal sinalizadas, mal conservadas ou ainda mal projetadas. Isso pode colaborar para os acidentes. A precariedade está tanto na engenharia como também na sinalização ou na manutenção. A falta de passarelas, de acostamento, asfalto em más condições pode afetar a dirigibilidade do motorista ou a travessia de pedestres. Você deve sempre estar atento às condições por onde você trafega. Um percurso seguro depende dos cuidados que você toma. Essas foram apenas algumas dicas para que você conheça mais sobre as principais causas de acidentes de trânsito. Lembre-se sempre de estar atento à via, ao seu veículo e respeitar todos que estão em trânsito. O Observatório Nacional de Segurança Viária acredita que todos nós podemos e devemos fazer mais por um trânsito seguro. Simplesmente colocar uma pessoa atrás da moto e andar pelas ruas sem que ela esteja orientada e equipada. Para evitar acidentes, devemos tomar algumas precauções e orientar o passageiro de forma correta. Os equipamentos obrigatórios ao motociclista também são obrigatórios ao garupa. Vamos lembrá-lo? O uso do capacete é fundamental também para o garupa, lembrando que o capacete não pode ter mais de 3 anos de uso e nunca ter sofrido uma queda. O tamanho do capacete é essencial para a segurança. O correto é estar justo, pressionando levemente o rosto e preso no queixo o suficiente para não se soltar em caso de queda. O capacete também precisa ter adesivos refletores em todos os lados para facilitar a visualização, principalmente à noite. Importante usar sempre luvas e botas. A viseira é um equipamento obrigatório. Não pode ser espelhada e deve estar abaixada quando a moto estiver em movimento, protegendo os olhos. O motociclista poderá substituir a viseira pelos óculos de proteção. Porém, é proibido utilizar óculos de sol, óculos corretivos ou de segurança do trabalho, EPI, em substituição aos óculos de proteção ou a viseira. Durante a noite, é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal. A viseira fumê, aquela que não tem película, pode ser utilizada somente durante o dia. Para proteger ainda mais o motociclista, a legislação proíbe a instalação de película na viseira do capacete e nos óculos de proteção. Dirigir com a viseira aberta, mesmo utilizando óculos, ou utilizar capacete sem viseira é passível de multa, e o motorista pode perder o direito de dirigir por até 3 meses. Com relação à moto, importante também ajustar a suspensão e calibrar os pneus ao transportar outra pessoa. O motociclista deve seguir a especificação do fabricante do veículo. Outra importante orientação ao garupa é que ele deve procurar inclinar-se junto com o motociclista nas curvas ou manobras. No caso das cargas, é necessário atenção para 3 situações: o peso, a localização e como a carga foi fixada. Para isso, é necessário saber a capacidade máxima de peso que pode ser transportada na moto, assim como nos baús ou racks de carga. Essas informações você encontra no Manual do Proprietário. Atenção! Nunca transporte mais carga do que o recomendado pelo fabricante. As dimensões da carga nunca podem ultrapassar a largura da motocicleta.
A carga deve estar bem presa no compartimento adequado para não se soltar durante o percurso. Atenção! A carga não pode esconder a lanterna ou os faróis da moto. Nunca transporte objetos ou carga no guidão da moto. Oriente o garupa a abraçar o motociclista pela cintura enquanto estiverem trafegando, além de apertar as pernas sobre o quadril do motociclista para obter maior estabilidade. Lembre-se que só é permitido, no máximo, um passageiro em cada moto. É dever do motociclista verificar se o passageiro está com um capacete bem ajustado e com a viseira fechada. O garupa também não pode utilizar celular enquanto estiver em cima da moto. Redobre sua atenção enquanto estiver trafegando com garupas ou cargas na motocicleta e boa viagem. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, transportando criança menor de 7 anos ou que não tenha condições de cuidar da sua própria segurança, é considerada infração gravíssima. Essas foram apenas algumas dicas para que você possa transportar passageiros ou cargas na motocicleta. Lembre-se de sempre respeitar a vida do garupa e orientá-lo a utilizar corretamente os recursos e equipamentos de segurança. O respeito às leis de trânsito é fundamental para que todos transitem em segurança. Boa viagem! Ciclista consciente. Respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois, além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos, e para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Equipamentos de segurança. Para garantir a segurança, sempre use os equipamentos próprios para tal. São eles: capacete e luvas para proteção da cabeça e das mãos, óculos para proteção contra sol, insetos e poeira, e também é aconselhável a utilização de roupas claras, e sempre que possível, colete refletivo, pois este facilita a visualização do ciclista, principalmente à noite. Não é recomendado trafegar de chinelo ou descalço, sendo o tênis a opção ideal. Também não é recomendado a utilização de fones de ouvido. Eles podem bloquear sons que você precisa estar atento para conduzir a bicicleta de forma segura e defensiva. Acessórios obrigatórios. A bicicleta deve conter retrovisor, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e uma campainha ou buzina. Recomendado o uso de um farol branco na frente, para a iluminação e sinalização. Se andar à noite, a história se modifica bastante. E um vermelho com opção de pisca-pisca atrás. Esses são itens obrigatórios pelo Código de Trânsito. Antes de sair com sua bicicleta, também é imprescindível verificar as condições dos pneus e dos freios. Dicas para pedalar tranquilo. Algumas das ações que podem ajudá-lo a enfrentar os obstáculos no trânsito da cidade são: você deve trafegar na mesma mão dos carros, sempre em via pública, nunca na calçada, salvo quando houver ciclovia. O trajeto deve ser feito pelo lado direito da via, e os motoristas e ciclistas devem manter uma distância segura de pelo menos 1,5 m. Nunca pegue carona na traseira de veículos, pois em uma freada brusca será praticamente impossível evitar a colisão. Quando for realizar uma manobra, o ideal é que o ciclista sinalize com o braço para os lados, indicando para qual lado irá virar. E levantar a mão espalmada quando quiser indicar que vai parar. Tenha cuidado ao passar por carros estacionados, pois a porta pode ser aberta e causar um grave acidente. Ao passar por cruzamentos, redobre a atenção. Tenha cuidado com veículos que poderão fazer conversões à direita, pois estes são os locais de maior índice de acidentes. Fique atento também a veículos que estejam saindo ou entrando em garagens ou vagas de estacionamento. Fique atento aos locais de circulação, pois o ciclista não pode trafegar em qualquer via. As expressas, por exemplo, são proibidas.
Em túneis e passarelas, onde só é permitido o tráfego de pedestres, o correto é descer da bike e empurrá-la. Existem 3 tipos de vias sinalizadas para o tráfego de ciclistas. São elas: ciclofaixa. É uma faixa destinada ao uso exclusivo para a circulação de bicicletas, não possui separação física com a pista e é sinalizada com placas e pintura no solo. Nas ciclofaixas de lazer, há separação da pista dos veículos por cones ou cavaletes. Ciclovia. A ciclovia também é uma pista dedicada à circulação de bicicletas. A diferença em relação à ciclofaixa é que nela há uma separação física isolando os ciclistas dos demais veículos. A ciclovia também é dotada de sinalização vertical e horizontal, facilitando sua identificação. Rota de bicicleta ou ciclorrota. São ruas muito utilizadas por ciclistas que compartilham o espaço com o tráfego geral. As ciclorrotas recebem sinalização vertical e horizontal, alertando aos motoristas sobre a presença e a prioridade a ser dada ao tráfego de bicicletas. Nesses locais, a velocidade máxima para os carros é de 30 a 40 km por hora. Algumas cidades disponibilizam mapas cicloviários que indicam locais ideais para a circulação das bicicletas. Mas lembrem-se, todas as ruas devem ser compartilhadas pelos integrantes do trânsito: carros, motos, bikes e pedestres. Para estacionar sua bike com segurança, procure os bicicletários ou paraciclos, que são estruturas de metal para acorrentar as bicicletas e podem ser encontrados em algumas cidades. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo. Mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. Pense nisso.